Glória a Deus. Nós vamos agora receber a palavra que o Senhor tem para nós hoje. O tema da ministração, eu vou falar logo no começo, porque foi uma das poucas vezes recentes que eu escrevi o esboço, está aqui na minha frente, porque hoje de manhã o Senhor foi falando comigo e eu digo, eu tenho que escrever isso, eu tenho que anotar para não esquecer na hora. E o tema de hoje é 7 passos para oração respondida, ou como sempre receber algo de Deus. E claro que vai ser com base no que Jesus falou, certo? Vai ser com base no que está escrito na palavra de Deus. Então, como receber sempre algo que você pede a Deus? Não há segredo. A palavra de Deus ela é clara e ela se revela a nós conforme nós nos colocamos diante da palavra de Deus. Conforme nós buscamos ao Senhor, conforme nós buscando o conhecimento bíblico, que é o conhecimento que liberta, nós vamos descobrir aquilo que a palavra nos ensina. Então, como sempre receber algo de Deus? A primeira coisa que nós temos que estar conscientes é que Deus está sempre disposto a nos dar algo, muito mais do que nós estamos dispostos a receber. Deus sempre está disposto a nos dar, mas nós que precisamos aprender a receber alguma coisa da parte de Deus. Se você abrir sua Bíblia, e abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, está escrito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Na minha Bíblia diz galardoador, mas isso quer dizer presenteador. Esse versículo que muitas vezes a gente só lê a primeira parte, sem fé é impossível agradar a Deus, a gente só lê essa parte, ele continua e diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é real, mas também que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Amém? E com isso eu queria convidar você a fechar os olhos para nós orarmos juntos. Amém? Então concorde comigo, feche seus olhos e diga: Senhor Deus, eu agradeço a Ti por esse momento de comunhão com a Sua palavra, de comunhão com o Seu povo através da internet, através da rádio. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem nos usado cada vez mais para que nós aprendamos aquilo que o Senhor tem para dizer, mas também para que nós possamos ser um canal de bênção, para que as pessoas recebam o conhecimento que liberta. E como eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho recebido bastante coisa do Senhor, e isso tem me feito viver de uma forma mais intensa e profunda no meu relacionamento contigo. Eu agradeço a Ti, Senhor, pela Tua palavra e pela revelação da Sua palavra que o Teu Espírito Santo nos traz. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém? Amém. Então este primeiro ponto que Deus já nos revela é que isso é uma revelação que não é nova, nós que precisamos aprender, é que Deus está sempre disposto a nos dar, nós que precisamos aprender a receber. Deus está disposto a dar presentes para os seus filhos. Por quê? Porque Deus quer satisfazer o desejo do nosso coração. Abra comigo agora no Salmo, capítulo 37. Nós vamos folhear vários versículos hoje, porque estamos fazendo um estudo a respeito de oração. Semana passada falamos sobre os tipos de oração, e esse programa ainda vai ser lançado no YouTube, mas falamos os tipos de oração que existem, como, em que momento usar que tipo de oração, e hoje nós vamos falar como receber a resposta. Porque todo aquele que ora espera uma resposta. Se você tira um tempo da sua vida para orar, para ir para o seu quarto, fazer como Jesus disse, fecha a porta do teu quarto, se ajoelha e ora e fala com Deus, no secreto, no lugar secreto. Se você está se dispondo a falar com Deus, eu imagino que você esteja também querendo uma resposta, não é? Ninguém iria falar com Deus se não esperasse uma resposta. Ninguém envia uma mensagem no WhatsApp para um amigo e não espera que ele vá responder. Especialmente se for aquela mensagem que fica com os dois tiquezinhos azuis, né? Acredite, meu querido, Deus sempre ouve a oração. Sempre. Nós que precisamos nos firmar em fé
para receber a resposta da oração. Amém? Então, Salmo 37, versículo 4, ele diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, como sempre receber algo de Deus? Como sempre eu vou receber resposta das minhas orações? Nós estamos agora apenas na introdução. Nós precisamos estar prontos para receber. Nós precisamos orar crendo que recebemos. E devemos estar conscientes de que Deus quer satisfazer o desejo do nosso coração. Porque se você vai orar sem saber se é da vontade de Deus que você receba aquilo, já há dúvida nesse lugar. Você já não vai receber. Olha só, que terrível. E quantas vezes a gente vai orar alguma coisa e vai pedir a Deus sem saber se Deus quer dar? Aí é dúvida. E em Marcos 11, 24, Jesus disse que tudo que nós pedirmos em oração, sem duvidar, nós vamos receber. Então, precisamos não duvidar. E nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Vamos falar mais disso daqui a pouco. Mas é importante nós não duvidarmos de qual é a vontade de Deus. Então, primeiro de tudo, eu vou orar. Eu preciso crer que Deus quer me dar isso. Eu preciso crer que Deus vai me ouvir, que vai me dar a resposta da oração. Eu preciso crer que Deus vai falar comigo naquele momento. Lembra que oração é uma via de mão dupla. São duas pessoas conversando. Você fala e Deus responde. Você fala e Deus responde. Deus fala e você responde. Através do Espírito Santo, precisamos orar até que nós tenhamos paz em nosso interior, até que nós tenhamos a certeza e a alegria de que recebemos aquilo que pedimos. Por isso que Jesus fala, que nós não devemos ser como os fariseus ou como os pecadores que na hora de orar ficam repetindo. Não é isso que vai fazer Deus responder. Mas é fato que nós devemos fazer um exemplo que ele dá daquela mulher que pede para um juiz para julgar a sua causa. Não é no muito falar, mas é na insistência do crer. É na insistência do pedir. Eu peço a Deus e só saio daquele lugar de petição quando eu sentir a alegria de quem já recebeu. Aí em mim, não em Deus, mas em mim, já está a prova de que eu criei. Porque quando você recebe um presente de alguém, você crê. Quando você recebe um presente de alguém, você se alegra. Se uma pessoa diz, vou te dar uma pizza, olha, quer me alegrar? Me dê uma pizza. Fica a dica para você. Fica a dica para vocês. Quer me ver feliz? Diz, olha, vamos comer uma pizza, vou pagar uma pizza para você hoje. Oxe, eu já começo a rir na hora. Isso é sério, viu? Isso é sério. Estamos falando de oração, estamos falando de crer. Então, se você crê, você se alegra, porque no momento que você pede, quando você sente a alegria no seu interior, ali você recebeu. Então não tenha pressa quando vai falar com Deus. Não tenha pressa no seu momento de oração. Tá precisando de alguma coisa? Fecha a porta do teu quarto, se ajoelha lá e fala com Deus. Diz o que está tirando tua angústia. Lembra, lança sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Então, fala com Ele, mas só sai dali, como as pessoas dizem, em posse de vitória. Só sai do seu lugar de oração depois que você, no seu interior, sentir a paz que só Jesus pode dar. Sentir a paz que só o Espírito Santo traz. Amém? Creia em Deus, porque todo aquele que nele crê de forma alguma vai ser confundido. Todo aquele que nele crê de forma alguma vai ser confundido. Amém? Então precisamos aprender a receber, porque Deus sempre está disposto a dar. Precisamos entender que Ele quer satisfazer os desejos de nosso coração. E precisamos entender que Ele é o maior interessado em nos ver e nos fazer ficar bem. Tudo isso que estamos falando nessa introdução diz respeito a compreender quem é Deus, compreender o caráter de Deus. Porque Ele é presenteador, Ele é recompensador, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Ele é o principal interessado em nos ver bem. Ele é o principal interessado em nos ver e nos fazer felizes. Querido, Deus é bom.
Deus é bom. Eu preciso dizer isso para você. Deus é bom. Guarde isso no seu coração. Deus é justiça? É. Deus é amor? É. Deus é poderoso? É. Deus é salvador? É. Deus é um juiz, o justo juiz? É. Mas acima de todas as coisas, eu gosto de dizer que Deus é bom. Porque não há dúvida de que toda boa dádiva e todo dom perfeito, tudo que é bom, vem descendo do céu, do Pai das luzes, que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que foi bom para o povo de Israel, mesmo quando o povo de Israel era de dura cerviz, um povo de coração fechado. Deus continuou sendo bom. Quando eles eram infiéis, Deus ainda era fiel. Quando eles estavam pecando contra Deus, Deus continuava sendo fiel. E Deus nunca deixou de ser, nem com a gente. Então, Ele é o maior interessado em nos ver bem. Você quer a prova disso? Abra comigo lá em Isaías. Isaías capítulo 55. É um versículo bem conhecido, não é? Mas vamos lê-lo novamente. Isaías 55, no versículo 8. Pega a sua Bíblia. Está sem sua Bíblia, pega ela para acompanhar. Isaías 55, capítulo 8. Deus fala para o povo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus, guarda isso no seu coração, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus tem planejado para nós é muito além daquilo que a gente consegue imaginar. O nosso sonho mais extraordinário ainda é muito pequeno perto daquilo que Deus tem planejado para nossas vidas, como povo e como indivíduo também. Em Efésios 3, no verso 20, Paulo diz que Deus ele é poderoso para fazer muito além de tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós de forma eficaz. Segundo o seu poder, Deus pode fazer muito além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós imaginamos. A questão é, Ele quer? Ele quer. Ele quer satisfazer o desejo do seu coração. Ele quer te ensinar o quão poderoso Ele é na sua vida. Então precisamos estar firmados nisso, de que Ele é infinitamente mais poderoso para fazer qualquer coisa que a gente peça, que a gente pense, que Ele tem pensamentos e sonhos mais altos do que os nossos pensamentos. Assim como o céu está longe da terra, assim está o nosso pensamento longe do pensamento de Deus. Ele quer satisfazer o desejo do seu coração, Ele é recompensador de todo aquele que o busca, e é por isso que nós precisamos sempre estar cientes disso, que nós devemos buscar a Deus de todo o coração, e aí nós vamos encontrá-lo. Essa é a questão. Buscar-me-eis e me encontrareis quando buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração. Aí é que está a chave. Agora, o porquê disso? Como eu já disse, porque Ele é bom. Ele é bom. Não há dúvida nisso. Deus é bom. Deus é bom. Vamos lá, diga comigo. Deus é bom. Diga comigo. Deus é bom. Diga comigo. Deus é bom. Repita. Deus é bom. Deus, Ele é bom. Infinitamente bom. Se você for lá em no Salmo 136, vamos lá. Salmo 136. O versículo 1 começa dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o salmista Davi, quer dizer, eu nem sei se esse salmo é de Davi, mas um salmista já disse: Deus é bom. Um salmista abriu sua boca e falou: rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom. Sabe, quando nós vamos descobrindo quem Deus é, quando nós vamos nos relacionando com Deus, quando nós começamos a aprender de fato quem Deus é,
E a maioria das vezes nós aprendemos através de pessoas, né? Nós não aprendemos diretamente com a nossa intimidade com Deus, nós aprendemos porque alguém ensina. Nós aprendemos, nos nossos primeiros passos, nós aprendemos que Deus é o Criador do céu e da terra. Nós aprendemos que Deus é o formador do ser humano e nós aprendemos que Deus é aquele que criou Adão. E nós ficamos com a imagem do Adão pecando e com a imagem de Deus punindo Adão pelo seu erro, não é? Mas nós precisamos estar cientes de que o plano de Deus ideal, perfeito, que Deus tinha no coração dele quando criou Adão, não era que Adão pecasse. Mas mesmo sabendo que Adão ia pecar, ele criou Adão, porque ele é um Deus de amor. E ele não ia deixar que um erro de um indivíduo atrapalhasse todo o plano que ele tinha para a humanidade. Então nós aprendemos que Deus é salvador, que Deus preparou o plano de salvação, nós aprendemos que Deus é fiel, que Deus é justo, que Deus sempre está de olho em nós, nos vigiando, né? E evidentemente muitas vezes nós aprendemos, especialmente no início da nossa caminhada cristã, nós aprendemos que não devemos errar. Porque desde criança nós ouvimos, se você fizer algo errado, o Papai do Céu vai brigar. Se você, não faz isso que Papai do Céu briga, porque Papai do Céu fica com raiva, porque Papai do Céu vai te pegar, porque Papai do Céu vai te matar. Glória a Deus, às vezes a gente acaba falando isso, mas a gente vê também que a palavra de Deus ela é real e verdadeira em nossas vidas. E o que a gente está lendo aqui? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então Deus é bom. E o que quer dizer a palavra bom? Eu não sei você, mas no meu dicionário, bom quer dizer exatamente isso, bom, cheio de bondade. E em Êxodo, eu quero ir lá com você, no capítulo 33 de Êxodo, nós encontramos Moisés conversando com Deus e ele faz um pedido ousado. Ele fala, Senhor, permita-me ver a sua glória. Êxodo 33, versículo 18. Está escrito assim, um pedido ousado de Moisés. Rogo-te que me mostres a tua glória, o teu resplendor, a tua magnificência, o seu poder. Aquilo que João vê em Apocalipse, tanto Jesus que se apresenta a ele e ele vê Jesus brilhando, como também no céu que ele olha o trono de Deus e a sua glória, todo o seu poder, todo o seu resplendor. E ele diz assim, rogo-te que me mostres a tua glória. É isso que ele pede. E aí no verso 19, Deus responde, farei passar por ti toda a minha bondade e irei proclamar o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E aí ele fala, você não pode ver meu rosto, porque nenhum homem vai ver meu rosto e viver. Então vou te colocar aqui na brecha da rocha e vou passar e você vai poder ver-me pelas minhas costas. Mas a minha face você não verá. O que me chama a atenção aqui, e é a parte que eu mais gosto de falar, é que quando Moisés pede, eu quero ver a sua glória, Deus responde, eu vou te mostrar a minha bondade. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós precisamos entender isso, que Deus é bom. De que a primeira pessoa interessada em nos presentear, interessada em responder às nossas orações, é o próprio Deus. Então, Deus é bom. E a glória dele é revelada em sua bondade. A glória de Deus é revelada em toda a sua bondade para conosco. E isso diz respeito ao nosso conhecimento de quem Deus é, do que ele faz e de qual é o seu caráter. E eu quero colocar ênfase nesse ponto. Precisamos saber qual é o caráter de Deus. Quem é Deus? Precisamos conhecer Deus, como diz Jó, não apenas de ouvir falar, mas, de fato, de ter contato com Ele. Porque Jó somente cria em Deus, mas nunca tinha conversado com Deus. Nunca tinha tido uma experiência com Deus. Até o dia que Deus veio, fala com ele face a face. E Jó diz, eu falava como um louco. Porque antes eu não conhecia, mas agora eu conheço. Antes eu ouvia falar, mas agora eu conheço. Então é muito importante que cada um de nós tenha experiências com Deus.
para que a gente possa conhecer mais quem Deus é. E olha só uma dica boa, isso aumenta a nossa fé. Isso aumenta a nossa fé. A comunhão com Deus, a intimidade com Deus, as experiências com Deus vão aumentar a nossa fé, porque a gente começa no pouco, pedindo coisas pequenas. Como eu disse, o meu primeiro presente que Deus me deu foi um pendrive, uma coisa tão simples. Mas foi um momento em que eu pedi e Ele me deu um pendrive. Ele me deu um pendrive e isso gerou em mim a confiança de que eu poderia pedir mais coisas, conforme está escrito na sua palavra. Então nós precisamos ter o caráter de Deus, nós precisamos saber quem Deus é de forma clara no nosso entendimento, porque só assim a gente vai poder ter um pleno relacionamento com Ele. Somente quando nós entendermos qual é o caráter de Deus, somente depois de soubermos que Deus é bom, somente depois de termos a certeza inabalável de que Deus é fiel e recompensador daqueles que o buscam, é que nós vamos poder ter um relacionamento pleno com Ele. Por quê? O Deus que eu conheço, Ele é bom. Mas quando eu estou ouvindo pessoas falando, às vezes na rua, estou ouvindo pessoas conversando, estou ouvindo pessoas discutindo, dialogando a respeito de sua vida com Deus, eu muitas vezes escuto um Deus que em sua personalidade é uma pessoa cruel, que não tem compaixão, que é vingativo, que é assassino. E eu fico assim, só ouvindo as pessoas falando, digo, meu Deus, será que é o Deus que eu conheço mesmo? Uma vez eu vou ser sincero com você, eu tenho o costume de ouvir a conversa do povo. Imagino que eu não seja o único, mas às vezes você está no ônibus, você está em uma fila e as pessoas começam a conversar em voz alta e você está lá ouvindo a conversa alheia. E eu tenho o costume de às vezes ouvir a conversa do povo e eu tenho isso como uma coisa boa, porque você consegue entender melhor as pessoas a partir do que elas falam. E eu gosto de ouvir os crentes conversando. E uma vez eu estava ouvindo duas moças falando e uma dizia, mas fulano fez isso comigo, mas o dele está guardado. Porque Deus disse, minha vingança. E eu sei que Deus vai responder as minhas orações. Eu não quis nem saber o que a mulher estava orando. Você imagina o que ela estava orando. Mas aí quando você vê Jesus falando com seus discípulos, ele fala, vocês não sabem a que espírito vocês servem? Tiago e João, querendo matar os samaritanos porque não quiseram receber Jesus. E Jesus disse, vocês não sabem a que espírito vocês servem? Vocês não entendem o que está escrito na palavra em que Deus fala, eu não quero sacrifício, mas eu quero misericórdia. Eu prefiro a misericórdia do que o juízo. Deus é compassivo, longânimo e tardio em se irar. Devemos ser como Ele. Deus é bom, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí Jesus chega e diz, você não deve amaldiçoar os que te amaldiçoam, você deve amar os que te amaldiçoam, você deve orar pelos que te perseguem, você deve amar o seu inimigo e orar por ele. Bendizei os que te maldizem. Deixa eu rir para você. Porque o Deus que eu conheço, meu amado e minha amada, o Deus que eu conheço, Ele não é assassino. Sabia disso? Porque quem é assassino é o diabo. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Quem é assassino é o homem, que tem uma natureza caída. A natureza carnal do homem, quando governa no homem, é uma natureza assassina, homicida. Jesus disse, de quem são as invejas, as brigas, os homicídios, as bebedices? É da natureza humana. Vem do homem que não tem Jesus no seu coração. Mas todo aquele que se entrega a Jesus, esse é recriado, é uma nova criatura. As coisas velhas passam, tudo se faz novo e agora vem os frutos do Espírito. Amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, paciência, domínio próprio, mansidão. Contra estas coisas não há lei. Então, quem é Deus para você? Deus faz jogos com os humanos? Faz joguetes com os humanos? Deus faz brincadeiras de mau gosto com os humanos? O que você acha? É preciso eu barganhar alguma coisa com Deus para receber algo da parte dele? É preciso eu dar algo para Deus para receber algo em troca? A não ser a fé?
É preciso eu fazer algum tipo de esforço físico para que Deus me dê algo? Me diga, pelo que lemos até agora, Hebreus 11:6, Salmo 37:4, Efésios 3:20, Isaías 55, versículos 8 e 9, Salmo 136, versículo 1, Êxodo 33, versículos 18 e 19. Também Tiago vai falar sobre isso, que toda boa dádiva vem de Deus. Será que eu preciso fazer algo para receber algo em troca de Deus? A única coisa que a Bíblia diz que a gente tem que fazer é pedir crendo. É isso que tem na minha Bíblia. Então, se Deus é bom, se o meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Pai das luzes, o Criador, o Salvador, o Messias, o Jesus, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, Ele é bom. Ele é amor. Ele é misericordioso. Deus é bom. Deus é amor. Deus é luz. 1 João diz isso, Deus é amor, Deus é luz e nele não há treva alguma. Então Deus é bom. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu quero que você guarde isso no seu íntimo, com toda a força do seu ser. Quando for falar com Deus, lembre que Deus é bom. Não tenha medo de Deus, porque o nosso relacionamento com Deus deve ser baseado na intimidade e na confiança no seu amor e na sua misericórdia. Romanos 8,15 diz isso. Vocês não receberam o espírito de escravidão para estar mais uma vez com medo, mas vocês receberam o espírito de adoção que clama, Abba, meu Pai. Deus não nos deu espírito de medo. Anota isso no seu coração, anota isso na sua Bíblia, anota isso no seu caderno. Deus não nos deu espírito de medo, mas de adoção. Nós não precisamos ter medo de Deus. Nós não podemos ter medo de Deus. Nós não podemos chegar diante de Deus para pedir algo sem primeiro saber que Ele quer nos dar. Você pode dizer um amém? Você pode dizer um amém, Rafael? Glória a Deus. Você não pode chegar diante de Deus sem ter a certeza que Ele é bom. Eu quero te revelar isso. A base de todo relacionamento com Deus, a base da fé cristã envolve saber que Deus é bom, misericordioso, compassivo, fiel. E isso precisamos fazer. Por quê? Nós vemos Jesus dizendo, quem me vê, vem ao Pai. E Cristo Peraí, que a palavra fugiu. Cristo é o resplendor da glória de Deus. Quem vê Cristo, ele diz, você não sabe, Filipe, né? O discípulo chega, mostra-nos o Pai. E Jesus diz, Filipe, você está comigo até agora e você não percebeu isso? Quem vê a mim, vê o Pai. Então a gente tem um exemplo de quem Deus é a partir daquilo que Jesus fez, a partir daquilo que Jesus faz, a partir daquilo que Jesus diz, a partir da forma como Jesus se comporta. Quer ver um exemplo claro? Chega uma mulher pecadora diante dele e ele perdoa. E ainda diz, vai, não peque mais. Chega um homem doente diante dele, ele cura. E ainda diz, vai, não peque mais. Agora ele chega no templo e encontra o povo mercadejando no templo. Ele faz o quê? Ele pega um chicote, meu amigo. Ele pega um chicote e sai derrubando a banca do povo. E isso é o zelo. Lembra que ele diz, então é isso que quer dizer aquele versículo. O zelo pelo seu templo me consome. É isso mesmo. Então é por isso que Jesus chega para os fariseus e fala, se vocês falarem contra o Filho do Homem, toda palavra lançada contra o Filho do Homem vai ser perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não vai ser perdoada.
Porque aqueles fariseus sabiam qual era a promessa de Deus. Aqueles fariseus sabiam que o tempo da vinda do Messias havia se cumprido. Puxa, os magos da Babilônia sabiam? Você acha que os judeus não iam saber? Se os estrangeiros sabiam que o tempo da revelação do Messias era aquela, você acha que os judeus não iam saber? Então os fariseus sabiam que era chegado o tempo da revelação do Messias. Os judeus sabiam, os fariseus sabiam que o Messias teria nascido em Belém. Mas ainda assim eles decidiram dizer que a obra do Messias era a obra do diabo. Meus amigos, isso é uma blasfêmia terrível contra a obra do Espírito Santo. E se você fecha o seu coração sabendo a palavra de Deus, tendo já ouvido tudo que Deus fala, se você vem dizer que aquilo que o Espírito Santo faz é do diabo, você já está com o coração muito fechado. E é isso que Paulo diz. Para esse não haverá um novo sacrifício. Mas não se preocupe, se você sentiu arrependimento dentro do seu coração, quer dizer que o seu coração ainda está aberto. E ainda resta sacrifício. Amém? Amém? Então devemos ter o coração como Deus tem. Devemos saber quem Deus é e ser como Deus é. Deus não é mau, Deus não é assassino, Deus não é cruel, Deus não é vingativo, como as pessoas dizem. Ele fala, minha é a vingança. De fato, a vingança pertence a Ele, mas a vingança não é contra pessoas, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados, as potestades nas regiões celestiais, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E eu não sei se você sabe, mas eu preciso falar essa verdade para você. O mundo jaz no maligno. Muita gente abre a boca para dizer que Deus está no controle de tudo, mas isso não é verdade. Deus não está no controle do mundo. O mundo tem um outro Deus. E esse Deus que governa o mundo hoje, o príncipe deste século, cega o entendimento das pessoas para que elas não vejam o resplendor da glória de Cristo. Então Deus está no controle da minha vida quando eu entrego a minha vida a Deus. Deus está no controle da sua vida quando você entrega a sua vida a Deus. Mas se você não entregar, a sua vida não vai estar no controle de Deus. Lamento dizer, mas a sua vida vai estar no seu controle. E se você não é dono de si, alguém vai dominar você. É melhor que nós sejamos dominados por Deus, porque a vingança dele é contra o pecado e contra toda a maldade. E o dia determinado para essa vingança ocorrer não é aqui agora, é no futuro. Então não pense que você orando por alguém para que algo de ruim aconteça com essa pessoa, não pense que Deus tem parte com isso. Não pense que Deus é um Deus que amaldiçoa os seus filhos. Anote isso. Anote isso na sua Bíblia. Tiago diz, não convém que de uma fonte saia água doces e águas amargas. Então, oração para prejudicar alguém é oração de feitiçaria. Deus não tem parte com isso. É maldição. E Deus fala que nenhuma maldição sem causa encontra pouso sobre o justo. E eu digo mais, sobre aquele que tem Jesus, nenhuma maldição chega, se ele tiver uma vida consagrada. Amém? Glória a Deus. Guarda isso aí no seu coração. Romanos 8,15. Nós não recebemos o espírito de medo, de temor, de escravidão, para estar com medo de novo, mas recebemos o espírito de adoção e espírito que clama, Abba, meu Pai. Então agora nós vamos começar a falar, conforme está escrito no livro Curso de Estudo Bíblico de Oração, do irmão Kenneth Hagin. E ele traz aqui para nós 7 passos para ter oração respondida. Quanto tempo já vai o nosso programa? Ih, rapaz, 40 minutos já era para estar acabando e eu não entrei nem no primeiro passo. E agora? Para ou continuo, Rafael? Diz aqui a palavra de Deus. Josué, capítulo 1, versículo 8. Abra aí comigo. Cadê? Josué é o 6º livro da Bíblia. Deixa eu achar aqui. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu gosto desse versículo. Vamos lá. O livro do irmão Hagin, ele traz
7 passos para ter uma oração respondida. E é evidente que esses 7 passos não é uma lei pétrea, né? Não é uma lei áurea, que você tem que seguir daquele jeito. São ensinamentos básicos que ele aprendeu na vida dele, de coisas que nós precisamos fazer para que a gente receba de Deus aquilo que Deus já nos prometeu. E o primeiro ponto é esse. A primeira coisa que você tem que fazer, se você quer receber resposta para a sua oração, é ser específico. A primeira coisa que você tem que fazer para receber algo de Deus é ser específico naquilo que você quer e estar pautado nas promessas que Deus já fez. E o versículo que a gente tem como base é esse versículo de Josué, capítulo 1, versículo 8. Medita no livro da lei, tenha cuidado de fazer tudo o que nele está escrito, e assim você fará prosperar o seu caminho. A responsabilidade não é de Deus. O dever não é de Deus, o dever é nosso. A responsabilidade é nossa. Nós devemos meditar no livro da lei, de dia e de noite, para que nós tenhamos em nossos corações a certeza do que está escrito lá e assim cumprir o que está escrito lá. Palmas para nós. Palmas para nós, porque está na nossa mão. Glória a Deus, está na nossa mão, está sobre nós. Precisamos fazer aquilo que Deus diz. O pastor Yonggi Cho, eu creio que vocês conhecem, ele escreveu o livro A Quarta Dimensão, que é também um livro a respeito de oração. Ele fala que é um novo mundo de orações respondidas. Ele vai muito mais profundamente. Ele diz que nós devemos dar substância àquilo que nós estamos crendo. Nós devemos ver em nossas mentes o que é o nosso desejo. Ele fala que nós devemos desejar ardentemente, com base em Provérbios, capítulo 10, no versículo 24, que diz lá que o desejo do justo Deus o cumpre. Então o pastor Yonggi Cho diz que nós devemos crer de fato naquilo que pedimos, mas também precisamos ter certeza em nossa mente o que é que nós queremos. Jesus diz: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Lembra? Às vezes o nosso erro é esse, a gente não sabe o que quer. A gente chega para Deus para pedir uma coisa um dia, no dia seguinte a gente pede outra coisa, no dia seguinte a gente pede outra coisa, então nós precisamos de estar certos do que queremos em Deus. A forma da gente fazer isso primeiro é pela palavra, sabendo o que está na palavra, qual é a promessa de Deus, o que Deus deixou para nós, o que Deus já nos deu. E aí a gente tem que usar a palavra a nosso favor. Como? Vamos lá em Isaías, capítulo 43. Eu gosto desse versículo demais, eu gosto mais desse versículo. Que ele diz assim: apresente as suas causas. Cadê Isaías? Aqui, achei Isaías. Isaías capítulo 43, no versículo 26. Deus estava falando aqui através do profeta a respeito da misericórdia dele para com o seu povo, mas eu gosto de pegar esse versículo para usar como exemplo. Ele fala assim, no verso 26: me faça lembrar a sua causa, vamos entrar juntos em juízos, me apresente as suas razões e então eu vou te justificar. E eu gosto de entender esse versículo assim, que toda vez que a gente vai orar a Deus, pedir alguma coisa, a gente precisa estar certo de que é algo que Ele já nos prometeu. Então, esse primeiro passo ele é primordial. Como você vai sempre receber algo da parte de Deus? O primeiro passo ele é essencial, porque você sempre vai receber algo de Deus se você souber o que Deus já fez por você. Se você souber qual é a vontade dEle. Porque convenhamos, eu posso chegar aqui agora e orar com toda a fé do mundo e pedir: Deus, traz Jesus de volta para a terra agora. Vai acontecer? Vai acontecer? Não vai acontecer. Porque a vontade de Deus não é que Jesus volte agora. O tempo está determinado. Eu não sei quando é, mas o Pai sabe. Então a gente muitas vezes fala: Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus. Isso é um clamor de nossa esperança. Mas não pense que uma pessoa falar Maranata várias vezes vai fazer com que Jesus venha na hora. Então, se eu sei qual é a vontade de Deus, eu vou orar exatamente aquilo que Deus quer para mim. E eu vou usar a palavra a meu favor. Um exemplo básico é cura. Quantas vezes a gente vai orar pedindo cura e muita gente diz: se for da vontade de Deus eu vou ser curado. Não é assim. Porque a palavra diz em Isaías que Deus já nos curou. Então eu chego diante de Deus e falo: Senhor, eu estou precisando de cura.
E a sua palavra diz que o Senhor me curou na cruz. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço pela cura manifesta no meu corpo. E você fica aqui falando com Deus a respeito disso, até você sentir alegria no seu coração. Não é até a dor ir embora, porque às vezes a dor vai demorar para ir embora. O sintoma vai demorar para ir embora. Mas a palavra, ela é certa. Quando você crê e você pede, crendo que recebeu, é ali que você recebe. A resposta da oração não vem no momento da manifestação, mas vem no momento do crer. Amém? Então, Mateus 4,4, Jesus diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então a nossa essência deve ser manifesta pela palavra de Deus. O momento que eu sei o que é a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz a respeito da minha necessidade, então, meus amados, eu vou orar conforme a vontade de Deus. E é por isso que eu disse que o título dessa pregação é de forma pretensiosa, como sempre receber algo de Deus. Porque quando você ora algo conforme a vontade de Deus, é óbvio que você vai ter resposta. Amém? Então é infalível. É infalível. É possível uma vida de sempre receber aquilo que você pede a Deus. O meu pastor Saulo, pastor da igreja Verbo da Vida em Antares, aqui em Maceió, uma vez eu conversando com ele, ele falou para mim assim, ele falou, olha, Vitor, tudo que eu pedi a Deus, Deus já me deu. Aí eu fiquei assim meio que, poxa, como assim? Tudo? Ele, sim, tudo que eu pedi a Deus, Deus me deu. Aí ele foi falando as coisas, né? Eu digo, aí eu entendi, né? Então é óbvio que ele ia receber. Porque tudo que ele pediu era conforme a vontade de Deus. Que exemplo, né? Se tudo que nós pedimos for conforme a palavra de Deus, conforme as promessas de Deus, é óbvio que nós vamos ter a resposta. Porque em Pedro está escrito que todas quantas forem as promessas de Deus, nele nós temos o sim e o amém. É simples, meu amado. Quer resposta para a sua oração? Olha na palavra o que Deus disse e pede conforme a promessa de Deus. Acabou. E é por isso que é importante nós estarmos cheios da palavra. E é por isso que é importante nós entendermos que essa palavra nos pertence e devemos usá-la contra o inimigo. Porque veja só, o inimigo está ao derredor, nos cercando, buscando alguém para tragar, não é? Glória a Deus que nós temos os anjos e o próprio Espírito de Deus acampado ao nosso redor. Mas a palavra de Deus é clara, que ele está lá, buscando alguém para tragar. Mas olha comigo o que está escrito aqui em Efésios. No capítulo 6 de Efésios, nós encontramos uma alegoria feita por Paulo a respeito da armadura cristã. E ele fala, revistam-se de toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. No verso 13, tome a armadura de Deus, e você vai resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, você vai ficar inabalável. E aí ele vem dizendo quais são as características da armadura, né? Quais são os itens. Mas eu quero mostrar o verso 17, que diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela é capaz de separar, inclusive, o que está na nossa mente, que às vezes quer duvidar, e o que Deus colocou no nosso espírito, no nosso coração. Sempre a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. Então você quer ter sempre a resposta para a sua oração? Peça conforme a vontade de Deus. Saiba qual é a vontade de Deus e use a palavra de Deus a seu favor. Use a sua palavra de Deus. Quando você for orar a Deus, diga, Senhor, a tua palavra me promete isso e isso e isso. E é por isso que eu estou te pedindo isso. Chegue para o inimigo e diga, inimigo, você não venha colocar dúvida no meu coração, porque a palavra de Deus diz isso, isso e isso, e eu fico com a promessa de Deus. Tiago diz que nós devemos resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós precisamos ficar debaixo da mão de Deus, ser conforme a palavra diz, e resistir ao diabo, e o diabo vai embora. Então é importantíssimo que nós estejamos cheios da palavra de Deus. Esse primeiro passo, meu querido, é o basilar. Esse primeiro passo que todos nós devemos fazer é o passo básico
para que a gente receba algo de Deus. Se todo cristão que for pedir algo a Deus começar por aqui, ele já tem 80% do caminho de vitória. 80% do caminho. Estar cheio da palavra, pedir conforme a palavra, saber o que quer. Por isso que em outro momento a gente vai falar sobre isso, mas em Romanos está escrito que nem sempre sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda, através de gemidos inexprimíveis. Então, se você não sabe o que você precisa, não sabe a solução do seu problema, vá orar em línguas. E o Espírito Santo de Deus vai te revelar. Mas, se você sabe o que você quer, se você sabe o que você precisa, e se a palavra de Deus te diz que isso é seu, que você conquistou isso através de Jesus na cruz, então é só você pedir e permanecer firme, resistindo ao diabo. E eu quero dar uma observação para finalizarmos. Que qualquer necessidade nossa, qualquer coisa que a gente precise, existe um versículo na palavra, que garante a resposta para a maior parte de nossas orações. E está lá em João. Eu quero ir com vocês. João capítulo 16, verso 24. Anota aí na sua Bíblia, risca, marca aí. Coloca um marca-texto, coloca um pisca-pisca, coloca um sinal de alerta. Porque esse versículo, quando entra no nosso coração, meu querido, quando esse versículo ele nos traz como palavra viva dentro de nós, como rema de Deus, meu amado, veja só. Estou em Atos. João 16. Versículos 23 e 24. Olha só. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Naquele dia vocês nada vão me perguntar. Em verdade eu te digo que se você pedir alguma coisa ao Pai em meu nome, Ele vos-la concederá. Então já temos uma primeira notícia boa. Tudo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, Ele nos dará. E aí no verso 24, marca ele. Até agora nada vocês pediram ao Pai em meu nome. Peçam e vocês vão receber. Veja só, não tem aqui dizendo peça e eu vou ver se vocês vão receber. Peça e o meu Pai vai analisar. Não, ele está dizendo aqui, peça e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Muitas vezes a gente quer alguma coisa material, né? E a gente não sabe se é da vontade de Deus que a gente tem aquela coisa material. E na Bíblia não está dizendo assim escrito, eu prometo para o Vitor, sei lá, um carro. Jesus nunca disse isso. Eu prometo para fulano um carro. Não. Eu prometo aqui para Samanta uma casa nova. Deus nunca falou assim diretamente na sua palavra escrita. Porém, ele está dizendo aqui, peça o que você quer, o que você precisa, que o meu Pai vai te dar. Peça e receba. E anota aí, peça e receba para que a sua alegria seja completa. Então, se eu sei que na palavra de Deus, Deus é o meu provedor. Deus ele já nos fez para... Lembra de Isaías? Olha só o que a gente tem em Isaías. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes me obedecerdes, vocês vão desfrutar das melhores coisas da terra. Isso é uma promessa para o povo de Israel que vale para a gente até hoje. Aí a gente tem também o salmista dizendo, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E a gente vê a vida dos patriarcas, a gente vê a vida de tudo aquele que andou com Deus. E a gente vê Jesus suprindo as necessidades do povo. Então a gente está aqui agora, diante de Deus, sem ter a certeza absoluta pela palavra de que aquilo que eu quero agora, sei lá, um emprego novo, um carro novo, uma família estruturada na palavra, eu não sei um versículo específico para mim nessa situação. Mas aqui está dizendo que o que a gente pede, Deus nos dá, para que a nossa alegria seja completa. Esse versículo, meu amado, ele garante para nós tanta coisa. Ele garante para nós que Deus vai nos dar tanta coisa para nos ver felizes. Tanta coisa. Esteja atento a isso. Deus é o primeiro interessado em te ver bem. Deus é o primeiro interessado em te ver feliz. Então, o que você tem necessidade? Procure na palavra, procure na Bíblia alguma promessa de Deus a respeito disso. Procure na palavra de Deus o que Deus já falou para você a respeito disso. E você vai encontrar na palavra
uma promessa. Pronto, você vai se agarrar nessa promessa. Essa vai ser a base da sua fé. Lembra? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa vai ser a sua base, essa promessa. Eu agarrei a promessa e eu creio que Deus falou comigo quando deixou isso escrito. Pronto, você tem uma base, você tem uma firmeza. A partir dessa palavra, você vai meditar nela, você vai crer nela e você vai pedir a Deus com base nela. E quando o inimigo chegar para colocar dúvida, você vai dizer: você chegou tarde, diabo, porque Deus me prometeu isso. E você vai dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu para que minha alegria fosse completa. Em nome de Jesus. E lembre, só saia do local de oração depois que você sentir a confirmação no seu interior. Depois que você estar pleno da paz que Jesus dá. Então somente aí você pode sair já dizendo que, de fato, recebeu quando pediu. Amém? Precisamos ser mais dedicados no nosso momento de oração. Nossas orações não são fast food. Vida de comunhão com Deus não é igual a um drive-thru que você para, pede o que você quer e sai. E vai embora para casa comer. Não. Vida com Deus é vida de comunhão, de intimidade, de estar na presença de Deus. Não importa se você faz em pé, deitado, ajoelhado, mas tira um momento, fala com Deus, apresenta a Ele as suas necessidades, mostra-lhe as suas razões, diz: Pai, eu preciso disso, a sua palavra me diz isso, a sua promessa é essa, e eu creio em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que é meu. E Deus, com certeza, é o principal interessado em te dar. Amém? Então, glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, muito obrigado pela sua revelação, muito obrigado pela sua vida em nós, em nome de Jesus.